Ok, perfeito então, pessoal. É, Hoje vamos falar de diagnóstico auxiliado por computador. É um tema muito amplo, é uma área de conhecimento muito ampla que envolve outras áreas de conhecimento. Nesse sentido, eu vou tentar dar um overview bem legal do diagnóstico auxiliado por computador, tentar fazer essa minha apresentação em 40 minutos, para que tenhamos 20 minutos de bate-papo e conversa no final, para se precisar que eu especifique algum ponto, eu entro mais em detalhes. Bom, dando início, eu vou falar, como eu disse, um overview. Então, a ideia é que eu consiga conceituar o que motiva os pesquisadores da área a trabalharem com isso, as áreas de conhecimentos envolvidas no diagnóstico auxiliado por computador, as aplicações clínicas existentes hoje, algumas aprovadas pelo FDA e o que a gente tem em produção, e o futuro, nem tão futuro assim, ou seja, o que já temos hoje no mercado, quais são as tendências, quais seriam as ideias, etc. Bom, primeiramente, precisamos conceituar qual é a ideia de diagnóstico auxiliado por computador. Daqui para frente, nessa apresentação, eu vou chamar diagnóstico auxiliado por computador de CAD, que vem da sigla em inglês, que é mais comumente ah, definido pelos profissionais da área. Ou seja, numa decisão mais teórica, o CAD pode ser definido como sendo um diagnóstico realizado por um radiologista, utilizando ferramentas de processamento de imagens quantitativas como uma segunda opinião. Esse ponto é muito importante, por isso está grifado em vermelho. É uma segunda opinião, ou seja, em nenhum momento estamos falando que o equipamento, o computador, está fazendo e tomando a decisão final. Ou seja, os médicos sempre tomam a decisão, sempre definem o diagnóstico. Essa ferramenta, ela é objetiva auxiliá-lo, como o próprio nome diz. Ou seja, o ganho nessa tomada de decisão é devido à sinergia entre o know-how do médico, que ele sabe definir quais são os parâmetros que devem ser utilizados para a separação de uma classe normal de uma anormal, para a definição de um diagnóstico, e a capacidade computacional, em descrever alguns dados quantitativos. Essa definição é do professor Doi, da Universidade de Chicago, e as referências de todo esse trabalho está sempre abaixo dos slides. Eu vou disponibilizar na internet para vocês também amanhã. Ok. Ou seja, a gente conseguiu definir que. Para aparecer, opa, ok. O que, que é um. O que, que é. Qual é o conceito de diagnóstico auxiliado por computador? Agora, qual que é a teoria envolvida nesse diagnóstico? Vamos nos atentar para essas três curvas aqui: a curva A, a curva B e a curva C. Gente, é um overview, eu vou falar um pouco da matemática, mas não vou me detalhar muito sobre isso, ok? Vamos observar a curva A. Quando não temos nenhum critério de decisão sobre uma tomada de decisão diagnóstica, ou seja, sobre se um paciente tem câncer, não tem câncer, existe uma fratura, não tem uma fratura, as duas curvas normais da população se sobrepõem. Ou seja, aqui a gente não sabe se um paciente tem ou não tem alguma anormalidade. Digamos que a probabilidade de a gente pegar um paciente com ou sem seria 50%. Ou seja, totalmente aleatório, como se fosse a probabilidade de jogar uma moeda para o ar. Quando olhamos a segunda curva, já vemos uma separação entre as duas classes. A gente consegue ver que a curva B, que é a curva A dos normais, está um pouco separada dessa curva pontilhada, que são a classe anormal. Ou seja, porém, ainda temos uma área de sobreposição aqui. Isso aqui acontece quando um médico, um especialista na área, tenta definir quais são os parâmetros para essa tomada de decisão. Erros acontecem, falsos positivos, falsos negativos. E a curva C é a ideia do auxílio do diagnóstico auxiliado por computador. Ou seja, inserimos algumas ferramentas, alguns atributos, alguns indicadores que conseguem pegar essa curvinha A e separar dessa curvinha B, dos anormais. Ou seja, deixando essa área de sobreposição aqui mínima, o mínimo possível. Essas curvas são avaliadas por uma curva ROC, que é essa curva que vocês estão vendo aqui na direita.
Eu vou explicar ela um pouco mais posteriormente, então não vou adentrar em detalhes agora, mas esse aqui é um método de avaliação dessas curvas, para a gente saber quando o nosso método de auxílio diagnóstico é efetivo ou não é efetivo. Bom, ok. Agora vamos adentrar um pouquinho mais nessas nossas duas curvas normais. Vamos pensar que, como está escrito nessa imagem, essa curva da esquerda é a curva, é a curva normal da população e essa da direita é a curva anormal da população. Ou seja, tá diagnosticado alguma normalidade, um câncer, qualquer coisa do tipo. A gente percebe que nessas áreas de sobreposições, a gente está errando. Ou seja, uh, pessoas que estão nessa curva, sob essa curva normal, está sendo classificada como, ou seja, é um falso negativo, porque ela tem a normalidade, só que ela está sobre a curva dos normais. E pessoas que estão aqui nesse ponto, sob essa curva, são falsos positivos. Por quê? São pessoas normais, só que estão sobre a área da curva anormal. Bom, o que eu quero dizer com isso? Por que eu estou dizendo isso a vocês? Eu quero dizer que a partir daqui, a gente tira algumas métricas para tomar uma decisão de usar ou não algum método específico para a nossa classificação. Ou seja, a partir daqueles dados, UTP, TN, FN e FP que eu apresentei para vocês, a gente consegue tirar essa matriz de decisão. Ou seja, dado o método que a gente criou, esse método é avaliado da seguinte maneira. Plotamos em um gráfico 2x2 os indivíduos que foram diagnosticados como anormais nas linhas e os indivíduos que foram diagnosticados como normais nessa linha. Enquanto que na primeira coluna colocamos os que realmente são normais e são anormais, desculpa, e os que realmente são normais. A partir disso aqui, a gente consegue tirar alguns indicadores. Quais são esses indicadores? Principalmente esses dois que estão em vermelho aqui embaixo, que seria a sensibilidade do nosso método de classificação ou de auxílio e a especificidade desse nosso método de auxílio, além da acurácia. Bom, aí vocês me perguntam, Eduardo, o que é essa sensibilidade? A sensibilidade de um determinado método, ele é a capacidade que ele tem de identificar um verdadeiro positivo dentro do nosso universo de positivos. Ou seja, é o total dos verdadeiros positivos dividido pelos verdadeiros positivos mais os falsos negativos. E a especificidade do sistema é a capacidade de identificar um indivíduo normal dentro do nosso universo de normais. Ou seja, o total de números de indivíduos do true negatives, ou seja, o verdadeiro negativo, divididos pelo true negative mais o false positive. Ok? Bom, e o que isso dá pra gente? Isso aí daria um número que pode não fazer muito sentido. Ok, mas visualmente, ele gera esse gráfico, que eu falei no início, que eu ia explicar posteriormente. O que é esse gráfico? Esse gráfico é um gráfico que representa a sensibilidade dividida pela 1 menos a especificidade, ou então chamada de fração de falsos positivos. Bom, o que significa isso? Vou passar aqui. Ok, vamos voltar naquela primeira imagem inicial. Ou seja, se eu pegar essa curva A, que a gente não tem nenhum critério de decisão, se eu plotar a sensibilidade sobre 1 menos a especificidade, em que tem essa curva A aqui nesse gráfico, que qual que é? A área sobre essa curva é igual a meio. Essa área a gente define como a probabilidade desse nosso método acertar a classe desse indivíduo. Ou seja, a gente está jogando uma moeda praticamente e vendo esse indivíduo é normal ou é anormal. Quando a gente plota esse nosso gráfico B, avaliando sempre a sensibilidade sobre 1 menos a especificidade, a gente tem essa outra curvazinha aqui, ou seja, que melhora a nossa classificação. Ou seja, a gente está falando que esse método é melhor do que eu não ter critério nenhum. Essa área daria alguma coisa em torno de 70%, ou seja, a probabilidade da gente acertar se o indivíduo é normal ou é anormal para uma determinada doença seria de 70%. Enquanto que a curva B é uma curva praticamente perfeita. Por que eu digo praticamente perfeita? Quanto mais esse ponto chegar a esse topo, quer dizer que a área sobre essa curva seria 1. Sendo 1, a gente pode garantir exatamente que, tirando um indivíduo, classificando com o nosso método,
a gente tem certeza que ele é normal. Nosso método irá acertar. Bom, por que eu estou falando tudo isso? Estou falando é simples, porque a ideia é que, como a gente avalia se o nosso método de auxílio ao diagnóstico tá funcional ou não está funcional. Vamos olhar essa linha pontilhada aqui. Essa linha pontilhada desse gráfico indica essa avaliação de curvas ROC a partir da visão de um especialista, ou seja, a classificação desse especialista para aquela determinada doença. A gente percebe que é uma curva relativamente baixa, a gente está dando algo em torno de 70% de precisão. Quando colocamos um método de auxílio diagnóstico, a ideia é que cresçamos essa curva para aumentar o valor dessa área sob a curva e termos uma maior precisão no nosso método. Esse é o objetivo que nós buscamos. Porém, essa curva tem um problema, a avaliação usando essa curva. Ela trata falso positivo e falso negativo como simplesmente um erro. E na realidade clínica, realidade médica, nós sabemos que falso positivo e falso negativo são coisas totalmente distintas. No seguinte sentido, caso tenhamos um falso positivo, é realizado um segundo exame, uma segunda passagem pelo médico, etc. Ele é avaliado, uma biópsia, qualquer coisa do tipo, e sim diagnosticado negativo. Ok, tudo bem. Mas se tivermos um caso positivo, e esse caso for diagnosticado como negativo, a gente pode levar esse paciente à morte. Ou seja, esse dado não é tão importante, não é tão importante para a gente. A gente precisa de uma outra métrica para avaliar os nossos resultados. Para isso, existe uma curva parecida com a curva ROC, que seria a curva FROC, de Free Response Receiver Operating Characteristic. Ou seja, qual que é? Ela plota a sensibilidade pelo número de falsos positivos numa imagem. Ou seja, se a nossa sensibilidade for alta e o número de falsos positivos for baixo, a gente tem um baixo número de falso negativo. E isso é muito importante para o resultado. Ou seja, quanto maior a área sob essa curva, ela é analisada do mesmo jeito que a curva ROC, melhor o nosso método de classificação, de auxílio diagnóstico. Quando eu falo classificação, entendam isso. É que muitas vezes o auxílio diagnóstico leva a classificação, categorização, etc. Bom, ok, falamos do conceito, conceitualizamos, falamos da fase matemática desse auxílio diagnóstico e falamos um pouco da avaliação disso. Ok, então a partir disso, vamos explicar na prática clínica o que temos hoje, o que está acontecendo. Primeiro, uma motivação, esse dado não tá atualizado, mas ele foi tirado do artigo do professor Doi, aquele mesmo que eu mostrei para vocês, um artigo de 2007, um artigo recente, que mostra o aumento das pesquisas relacionadas à CAD nessas áreas, ou seja, a gente está falando de tórax, a gente está falando de cérebro, a gente está falando de fígado, músculo esquelético, ou seja, todas as pesquisas relacionadas, o número de pesquisas vem crescendo, a gente vem numa crescente, ou seja, isso de alguma maneira está contribuindo para o auxílio contribuindo no diagnóstico. Nesse sentido, o mercado consumidor, não só universidades, também puxa isso, também exige isso. Então, essas pesquisas vêm numa crescente. Tá, falei do diagnóstico, falei da motivação, mas quais são as áreas do conhecimento envolvidas nesse diagnóstico auxiliado por computador? Mais uma vez, eu explico aqui que eu vou passar por cima e muitas vezes vou dar um exemplo de cada área. Porque cada ponto que eu vou citar a partir de agora dão um semestre de curso na informática biomédica aqui em Ribeirão Preto, por exemplo. Ou seja, são áreas muito complexas e de muito, muito estudo sobre. Então, eu vou falar agora da detecção, diagnóstico, a visão computacional e a inteligência artificial para esse auxílio ao diagnóstico que a gente vai estar usando. Bom, ok. Quando eu falo em auxílio diagnóstico, visão computacional, etc., a primeira coisa que vem em mente é a necessidade de localizarmos as regiões, essas regiões de lesão. Nesse caso, podemos usar métodos automáticos, semiautomáticos e muitas vezes até manuais, porque para facilitar a segmentação das imagens. Nesse primeiro exemplo aqui,
Desculpa. Nesse primeiro exemplo, eu tenho um CT de alta resolução de pulmão e tento procurar uma região que pode conter uma lesão. Nesse outro ponto, nessa outra imagem, nessa mamografia, a gente consegue ver uma outra lesão sendo identificada, ou seja, isso aqui não é uma lesão, isso aqui é só uma lesão não palpável, um aumento de densidade nessa região, então ela é encontrado como uma região de interesse, não necessariamente a gente tem uma lesão, não tem uma lesão, e nesse outro caso é mais uma lesão de mama, só que essa aqui já é identificada. Ou seja, primeiro passo, a gente tem essa detecção. Pode ser via manual, pode ser automática, utilizando algum threshold específico, principalmente quando a gente fala em CT. Em CT, que é definido em unidades Hounsfield, a gente consegue definir algumas unidades e definir, por exemplo, faixa em que a gente quer identificar somente osso, a gente quer identificar tecido mole, em CT de cabeça e pescoço, a gente consegue identificar, por exemplo, massa cinzenta, substância branca, somente variando um threshold dos níveis de cinza dessa imagem. Ou seja, então, falei da detecção. Ok. Uma vez detectado, a gente vai utilizar métodos de visão computacional para pré-processar essa imagem. Aí você fala assim, bom, Eduardo, ok, por que que você tem uma imagem de um sinal e não uma imagem em si? Eu quis colocar esse sinal representando que não necessariamente precisamos de imagens para usar tudo isso que a gente está falando aqui agora. A gente pode estar falando de sinais também. Por exemplo, tem um exemplo de um eletrocardiograma, um normal, um de fibrilação atrial, desculpa. E o que eu quero dizer com isso? Ruídos podem ser retirados via filtros, passa baixa, passa alta, passa faixa, etc. E a gente consegue trabalhar em cima desses dados para fazer um pré-processamento, para aí sim esses dados serem analisados e serem processados e definir algum auxílio ao nosso diagnóstico. Ok, bom, vamos dar início aqui. Uma vez identificado e uma vez pré-processado, a gente vem falar de segmentação. Segmentação é outra área muito estudada e daria para a gente conversar somente sobre esse slide que eu coloquei na tela de vocês, que é um meu projeto de mestrado para segmentação específica de corpos vertebrais em imagens de raio-x escaneadas em posição perfil da coluna lombar, ou seja, das 4 vértebras lombares, excluindo a L5, L1, L2, L3, L4. Ok. O que eu quero dizer com isso? Ou seja, métodos e métodos podem ser desenvolvidos para a segmentação da imagem, que qual que é a ideia? Extrair especificamente a região de interesse da nossa imagem. Vejam que aqui, nessa imagem, a imagem F, eu faço a detecção da região. Eu coloquei o fluxo completo aqui para vocês entenderem que todos os passos até agora passados eu utilizei nesse slide. Ou seja, nessa imagem F, a gente percebe a detecção da região, assim como a gente falou em 2 slides atrás. E no slide H, a gente consegue ver essa região totalmente segmentada e pronta para ser extraído atributos da mesma. Ok. Como eu disse, uma vez a imagem segmentada, a gente pode extrair atributos. Ou seja, atributos são um conjunto de características que definem aquela imagem que a gente está trabalhando. A gente pode estar falando de extração de atributos de níveis de cinza, cor, forma, textura. Uma maneira de extrair atributos é usar atributos de textura, como eu coloquei um exemplo aqui, usando descritores de Haralick. O que são descritores de Haralick? Vamos imaginar essa matriz aqui que eu coloquei primeiro. Essa matriz é uma imagem com 3 níveis de cinza, simplesmente. O 0, o 1 e o 2. A partir dessa imagem, eu tiro uma matriz de concorrência de pixels. Em vermelho aqui, a gente tem o 0 e 1. O que isso significa? Que 0 e 1 vizinhos tem 7 vezes nessa imagem, ou seja, 1, 2, 3, e assim vai até 7. E a partir dessa nossa imagem de concorrência de pixels, eu consigo tirar alguns atributos. Contraste, correlação, variância, momento inverso, média da soma. Esses atributos que eu descrevi aqui são descritores de Haralick. Bom, existem N outros métodos. A gente pode
tá falando de atributos de orientação, atributos de cor, como eu disse em cima, e que eu não vou entrar em detalhes. Eu quero dizer que agora eu estou chegando num ponto de extração de atributos. Vamos voltar no nosso pipeline e vamos identificar tudo. Ou seja, a gente conseguiu pegar a região, a gente segmentou a região, a gente extraiu atributos. Agora a gente tem a nossa imagem representada em matrizes, em vetores, que são vetores de atributos. Tá bom. Aí você me pergunta, Eduardo, o que eu faço com esses vetores de atributos? A gente tem que aplicar métodos de inteligência artificial. Por quê? Uh, Poderíamos pensar inicialmente que quanto maior número de atributos que tivermos em uma imagem, melhor vai ser o nosso método de classificação a posteriori, porque a gente tem mais dados sobre ela. Só que isso não necessariamente ocorre. Alguns atributos podem ser irrelevantes, outros podem tá causando uma variável de confundimento dentro dos nossos dados e piorando o nosso método de classificação. Além de aumentar demais a dimensão do problema, e isso ser um ponto fundamental para o custo computacional. Se a gente estiver falando de uma aplicação que roda em real time, não podemos ter um tempo computacional alto, ok? Nesse sentido, quanto maior a dimensão do nosso problema, ou seja, cada variável, cada atributo que colocamos na nossa matriz, em que está aumentando a nossa dimensão, quanto menos tiver, melhor para a nossa classificação. É menos uma dimensão para ser trabalhada. Então a gente tem que pensar na seleção de atributos. Além de algumas vezes ser ruído na base de dados, como eu contei. Bom, ok. Uma vez esses dados sendo tratados, esses atributos sendo selecionados e uma gama de atributos sendo extraídos, a gente vai tentar classificar esses dados. Bom, aqui eu coloquei um exemplo de usando um KNN, a classificação entre maligno e benigno de um câncer de mama, por exemplo. O que é o KNN? A KNN é uma classificação por K vizinhos mais próximos àquele ponto novo que a gente vai inserir. Ou seja, imaginemos os pontos azuis e vermelhos. Imaginemos que só tenhamos duas variáveis, ou seja, uma plotada em X e uma plotada em Y. E temos as classes associadas às outras imagens que colocamos aqui, ok? Que são a vermelha e a azul. Quando colocamos um novo exemplo, o KNN, o que ele faz? Ele busca os K vizinhos mais próximos, ou seja, já tem um problema aí, a escolha do K. A escolha do K é um ponto muito importante. Os K vizinhos mais próximos e compara ele com os outros. Quando, por exemplo, o número de vermelhos aqui próximo a ele, no caso, são 4, 7, contra 2 brancos, 2 azuis, e definimos o K como 9. Nesse caso, esse novo ponto inserido nesse gráfico seria classificado como maligno. Mais uma vez eu repito, temos N formas para classificação. KNN foi só um exemplo que eu coloquei. A gente poderia ter usado redes neurais artificiais, algoritmos bayesianos, ou seja, métodos estatísticos para classificação, árvores de decisão, etc, etc, etc. A ideia aqui é aguçar a curiosidade de vocês sobre a área de diagnóstico auxiliar do computador, sobre alguma parte específica, alguma área do conhecimento específica disso, e que vocês procurem mais, que entrem em contato, etc. Bom, ok. Desculpa mais uma vez, gente. Bom, retomando mais uma vez, passamos sobre todo o processo de auxílio de diagnóstico em computador, ou seja, a coleta dos dados, a identificação das regiões, o pré-processamento, a segmentação, o pós-processamento e a extração de atributos e a classificação. Ok, agora eu vou dar alguns exemplos de CADs comerciais que estão no mercado e etc. Esse exemplo aqui é um exemplo para mama. O que acontece? Quando ele encontra alguma área de massa, ele marca com um asterisco e tenta fazer a identificação da região para o visualizador, no caso, o radiologista. Ok. Esse outro exemplo que eu coloco para vocês é o primeiro sistema CAD aprovado pela FDA, ou seja, esses sistemas de auxílio diagnóstico são autorizados pelo FDA para atuarem junto aos radiologistas. No Brasil não temos nenhuma regulamentação com respeito a isso. Esse é o primeiro em 1998. Que ele funciona bem manual ainda, bem nos primórdios, porque a imagem é escaneada,
A imagem é visualizada pelo negatoscópio e quando se aperta um botão, a gente vê aqui, quando tem microclassificação aqui, a gente acha ela em triangular e quando tem uma região de massa, ela é marcada com um asterisco. Mas isso já é uma evolução tremenda, ou seja, nos Estados Unidos, os convênios, eles pagam a mais pro profissional se dentro da clínica dele eles tiverem um sistema de auxílio diagnóstico, como o CAD. E eu acredito que essa é a tendência para todo mundo. Por- Porque a gente vai ver em estudos agora a eficácia desses sistemas. Essa aqui é só mais um exemplo, que é aprovado na FDA em julho também, só que é para achar nódulos em radiografias de pulmão, ok? De novo, essa imagem é escaneada, ou seja, em julho de 2001, desculpa, falhou o July aqui, em julho de 2001, essa imagem é visualizada e em algum ponto onde é encontrado algum nódulo, ele é exibido nesse nosso visor. Bom, eu falei bastante aqui sobre alguns exemplos, dei toda a conceituação e falei que ia falar de alguns estudos. Esse é um estudo especial que eu queria conversar com vocês. Ou seja, é um estudo prospectivo do uso de CAD. Ou seja, entre 98 e 2002, os pesquisadores coletaram em 43 serviços de radiologia em três diferentes estados dos Estados Unidos 222.135 casos para avaliar sem o uso e com o uso do CAD, qual seria a diferença? Como essa curva se comportaria? E aí eu pergunto para vocês, o que vocês acham que foi o resultado? Obviamente não funcionou. A gente vê que o uso do CAD derrubou a nossa curva ROC. Derrubou em alguns porcentos interessantes. Ou seja, a gente vê que o uso do CAD aqui não foi legal. Diminuiu. Porém, porém, esse resultado foi publicado no New England Journal, ok, of Medicine. Outro estudo publicado no ano seguinte mostra que a leitura, a única leitura de um exame com um sistema CAD de um único radiologista é equivalente à leitura por dois radiologistas de um mesmo exame. Aí ficou-se a dúvida. O que está correto, o que está errado? E foi provado que nesse estudo anterior, que deu esse problema com o uso de CAD, os dados tinham um viés, algumas análises estatísticas não estavam totalmente. É complicado falar isso, mas não estavam totalmente corretas. É isso que alguns estudos mostram. E isso aqui caiu por terra e o New England Journal até republicou o artigo pedindo até desculpas e colocou esse dado falando que o uso de CAD sim é muito válido como uma segunda opinião. Bom, ok. Esse é o pé que estamos hoje, ou seja, esse artigo do New England Journal of Medicine foi publicado em 2008. Esse é o pé que estamos agora. E o que vemos de futuro e o que já estamos trabalhando em cima, principalmente o nosso grupo aqui no Centro de Ciências das Imagens aqui do Hospital das Clínicas de Ribeirão Preto. Estamos trabalhando na integração desse sistema de auxílio diagnóstico com o PACS, ou seja, o PACS é o Sistema de Armazenamento e Comunicação de Imagens Médicas, para que, uma vez uma imagem, um exame realizado, esses dados já sejam processados e a imagem, quando seja liberada para o radiologista, já vem acompanhado com um processamento realizado automaticamente. Aqui são dois quadros que eu coloquei, pensando num caso em que as imagens são filmes e são digitalizadas, são enviadas para o CAD e são armazenadas, e aqui no caso que a imagem já é obtida no formato digital e essa imagem já vem processada e armazenada as duas, tanto a original quanto a processada, diretamente sem a utilização de um processo manual pelo especialista, pelo radiologista. Ok. E qual é o quadro dessa integração entre PACS e CAD? O quadro, ele, na teoria, ele é bem simples. Ou seja, uma imagem realizada pelo equipamento. Um agente, que a gente chama de agente ou um robô, ele fica lendo essa base de dados, verificando no seu cabeçalho da Icon se chegou alguma imagem. No caso aqui, eu vou estar falando de imagem de CT de alta resolução, com protocolo de alta resolução de pulmão. Ou seja, esse cara aqui fica olhando. Ah, chegou alguém, chegou alguém, chegou alguém. Quando chega, o que ele faz?
ele recupera toda essa informação, ou seja, ele fez um query para descobrir se os dados estavam lá. Ele recupera essa informação é enviada para o CAD e faz todo o pipeline de processamento que eu conversei com vocês. Pré-processamento, segmentação, extração de atributos, classificação e um pós-processamento dos dados. Aqui a classificação, a classe associada a essa lesão, isso aqui a gente está falando de lesão difusa de pulmão, é identificado por cor. Esses resultados retornam para o nosso robô, esse nosso robô retorna esses dados para o PACS. E esses dados são armazenados juntamente com o exame original. Entrando um pouco mais a fundo nesse processo, o que eu diria? A gente tem um receptor, que basicamente recebe, quando para de receber as imagens, envia para o robô processa e esses dados voltam para ser armazenados no PACS e podendo ser recuperados. O retorno dessa imagem nada mais é que um JPEG, só que é um JPEG encapsulado num DICOM para que nossos servidores PACS consigam interpretá-los e exibi-los. Ok? Bom, esse aqui é o exemplo anterior que eu acabei de mostrar para vocês, só que já processado e integrado. Ou seja, a gente vê as 3 primeiras séries aqui, isso aqui é um servidor PACS, isso aqui é um cliente PACS, um visualizador. A gente consegue ver que nessas 3 primeiras séries, a gente tem o exame original armazenado. Já essas 3 segundas séries, que são essas séries embaixo, são as imagens já processadas pelo nosso sistema e armazenada. Bom, só que isso ainda está numa maneira visual, ou seja, visualmente a gente consegue olhar essa informação e conseguir extrair alguma informação. Qual que é o próximo passo desse ponto? Sempre tem que pensar no futuro e tentar melhorar a nossa pesquisa. O próximo passo agora é tentar pegar esses pontos classificados e já diagnosticados e também armazenar um arquivo de atributos, de features, um arquivo de índices, de indicadores dessa imagem em um arquivo XML, por exemplo. Por quê? Porque esses dados podem ser utilizados para fazermos recuperação baseada em conteúdo, baseado no conteúdo daquela imagem, para buscarmos semelhanças entre outros exames, etc, etc. O radiologista insira um novo exame, ou chegue um novo exame, quando ele recuperar isso do PACS, isso retornaria já os exames semelhantes a ele, além dele processado. Ok? Bom, gente, era isso que eu queria falar. Acho que eu fiz exatamente no meu tempo de 40 minutos que eu queria conversar com vocês.